Noé e o chamado para construir a arca. Imagine receber uma instrução de Deus que não faz nenhum sentido para ninguém ao seu redor. Uma instrução que vai contra tudo que a experiência humana conhece, que vai exigir décadas da sua vida, que vai fazer as pessoas ao seu redor duvidarem da sua sanidade, e você tem que obedecer sem ver a prova, sem entender completamente o porquê, confiando apenas na voz que falou. Foi exatamente isso que aconteceu com Noé. E a forma como ele respondeu a esse chamado é uma das histórias de fé mais extraordinárias que a Bíblia já registrou. No episódio anterior, vimos como a humanidade havia chegado a um nível de corrupção tão profundo que Deus determinou apagar o que havia criado. Todo o pensamento e propósito do coração humano era continuamente mau. A violência havia tomado conta da terra, e no meio desse quadro de degradação total, havia um homem chamado Noé, descrito como justo, íntegro em sua geração, alguém que andava com Deus quando o mundo inteiro havia virado as costas para ele. É exatamente onde essa história começa, com um homem que se recusou a ser formado pelo padrão ao redor, e que por isso estava no lugar certo quando Deus decidiu falar. Noé tinha 500 anos, quando seus filhos Sem, Cam e Jafé nasceram. Era um patriarca estabelecido, com família, com história, com raízes fincadas na terra. Não era um jovem impulsivo que não tinha nada a perder. Era um homem com vida construída, com tudo que uma pessoa pode ter para se sentir segura e estável. E foi exatamente nesse ponto que Deus veio até ele com uma mensagem que mudaria absolutamente tudo. Deus disse a Noé que o fim de toda a carne havia chegado diante dele, porque a terra estava cheia de violência por causa dos homens. Ele iria destruir a terra junto com eles. E então veio a instrução. Noé deveria construir uma arca de madeira de gofer. As dimensões foram dadas com precisão impressionante. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Deveria ter compartimentos internos, ser calafetada com betume por dentro e por fora, ter uma janela, uma porta no lado e 3 andares. Deus iria enviar um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne que tem fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que estava na terra morreria. Mas Deus estabeleceria a sua aliança com Noé. Ele entraria na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E de cada ser vivente, de toda a carne, Noé deveria trazer 2 de cada espécie para a arca, para mantê-los vivos junto com ele. Pare um momento e deixe o peso disso assentar. Noé estava recebendo uma instrução para construir uma estrutura com dimensões monumentais. Especialistas calculam que a arca tinha aproximadamente 140 metros de comprimento, equivalente a um edifício e meio de futebol americano. Deveria abrigar 2 de cada animal existente, além da sua família e de provisões para todos eles. Tudo isso em resposta a um evento chamado dilúvio, algo que possivelmente nunca havia acontecido antes, em um mundo que muitos estudiosos sugerem que sequer havia experimentado chuva como conhecemos hoje, sendo regado por uma névoa que subia da terra. Noé estava sendo chamado a se preparar para algo que não tinha precedente na história, usando materiais e técnicas de construção em uma escala que provavelmente nunca havia sido tentada, no meio de uma geração que com certeza o olharia como um lunático. E o conflito não era apenas externo, era profundamente interno, porque obedecer a essa instrução não era um ato de fim de semana, era uma decisão de vida. Construir a arca levaria décadas. Muitos estudiosos estimam que o processo durou entre 50 e 100 anos. Imagine o que significa sustentar uma obediência radical por esse período de tempo. Cada manhã acordar e continuar construindo algo que o mundo ao redor não compreendia, em resposta a uma promessa que ainda não havia se cumprido. Cada dia trabalhar sob o olhar de pessoas que duvidavam, questionavam, zombavam. Cada ano que passava sem chuva era um argumento novo para quem queria provar que Noé havia perdido o juízo. Mas a tensão não estava apenas na duração ou na ridicularização. Estava no silêncio. Deus havia dado a instrução,
havia dado as especificações, e então Noé tinha que trabalhar, dia após dia, ano após ano, construindo sem ver a chuva cair, sem qualquer confirmação visível de que o que estava fazendo fazia sentido. A fé de Noé não era uma fé de momento de êxtase espiritual. Era uma fé que tinha que ser exercida na rotina do trabalho pesado, na persistência diante da ausência de sinais externos, na confiança de que a voz que havia falado era confiável, mesmo quando o mundo inteiro falava o contrário. A carta aos Hebreus capta isso com perfeição. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado sobre coisas que ainda não se viam, com temor reverente preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. 3 elementos estão ali, coisas que ainda não se viam. Noé agiu sem prova visível. Temor reverente. Havia em Noé um respeito profundo pela palavra de Deus, que era mais poderoso do que o medo do que as pessoas pensariam. E preparou. A fé de Noé não ficou na intenção, não ficou na crença teórica. Ela se transformou em trabalho, em ação concreta, em madeira cortada, em betume aplicado, em estruturas levantadas uma a uma ao longo de décadas. E então chegou o momento crítico. Deus falou de novo, e disse que em 7 dias as águas começariam a cair. Noé tinha 600 anos, a arca estava pronta, os animais começaram a vir, e a Bíblia diz que vieram para ele, como se houvesse uma orientação sobrenatural, guiando cada espécie para o lugar certo. Noé e sua família entraram na arca com todos os animais, e então aconteceu algo que a maioria das pessoas passa por cima quando lê essa história. Foi Deus quem fechou a porta. O mesmo que havia dado o chamado, que havia dado as instruções, que havia prometido a aliança, foi Ele quem colocou o ponto final na fase da preparação e abriu a fase do cumprimento. Quando a porta da arca foi fechada pela mão de Deus, o destino de todo ser vivente fora daquela estrutura estava selado. E no 7º dia, as fontes do grande abismo se romperam, as janelas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. O dilúvio veio. A palavra de Deus se cumpriu com precisão absoluta. Tudo que respirava fora da arca morreu. As águas subiram 15 côvados acima dos montes mais altos, e a arca flutuou sobre as águas, preservando tudo que estava dentro dela. O julgamento que Noé havia pregado por décadas, sem que ninguém acreditasse, havia chegado. E o único lugar seguro sobre a face de toda a terra era exatamente o lugar que Noé havia construído em obediência, enquanto o mundo ria. O significado espiritual dessa história vai muito além de uma narrativa sobre um homem e um barco. O chamado de Noé é a imagem mais poderosa da Bíblia sobre o que significa obedecer a Deus quando a obediência não faz sentido para o mundo ao redor. Não é uma fé que espera entender tudo antes de agir. É uma fé que age porque confia em quem falou, mesmo sem ver o resultado. E há uma dimensão profética nessa história que o Novo Testamento ilumina com clareza. Jesus mesmo disse que os dias antes do seu retorno seriam como os dias de Noé. As pessoas comendo, bebendo, casando, completamente absorvidas pela vida cotidiana, sem qualquer percepção de que o julgamento estava a caminho. Até que o dilúvio chegou e levou a todos. A arca de Noé é uma sombra de Cristo, o único lugar de salvação no meio do julgamento que está por vir. Isso toca um ponto que é profundamente real na vida de muitas pessoas. Quantas vezes Deus fala algo para você que não faz sentido para o mundo ao redor? Quantas vezes Ele chama você por uma obediência que vai custar tempo, reputação, esforço, anos da sua vida, sem nenhuma garantia visível de que vai funcionar? A tentação é sempre esperar pela prova antes de obedecer. Esperar pela chuva antes de construir a arca. Mas a fé que Deus honra é a fé que constrói a arca quando o céu ainda está limpo. É a fé que age na palavra de Deus antes de ver o cumprimento da palavra de Deus. Noé não era super-humano. Era um homem com as mesmas fraquezas, as mesmas dúvidas, as mesmas tentações que qualquer pessoa enfrenta. Mas ele andava com Deus. E quando Deus falou,
Ele fez conforme tudo o que Deus lhe ordenou. A Bíblia repete essa frase 2 vezes no mesmo capítulo, como se quisesse gravar no leitor que a grandeza de Noé não estava no talento ou na capacidade, mas na obediência completa e consistente. Ele não barganhou, não questionou, não pediu um sinal primeiro. Ouviu e fez. Qual é a arca que Deus está chamando você a construir? Qual é a instrução que você recebeu e ainda não agiu porque parece grande demais? Porque o mundo ao redor não entenderia. Porque você ainda está esperando que faça mais sentido antes de começar. A chuva não vai esperar pela sua disposição. A palavra de Deus tem um tempo. E quando ele fecha a porta, ela está fechada. Pela fé, Noé, sendo divinamente avisado sobre coisas que ainda não se viam, com temor reverente preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. A arca estava flutuando. O julgamento havia chegado e passado. E quando as águas finalmente começaram a baixar, e a terra seca apareceu novamente, Noé e sua família saíram da arca e pisaram numa terra que havia sido completamente lavada. Era um recomeço absoluto. E a primeira coisa que Noé fez ao sair foi construir um altar e oferecer holocaustos a Deus. Deus aspirou o aroma e fez uma promessa que mudou a relação entre ele e a humanidade para sempre. Uma aliança confirmada pelo sinal mais belo da criação. No próximo episódio, vamos falar sobre o dilúvio, o arco-íris e o que acontece quando Deus promete que nunca mais. Se algum ponto dessa história tocou algo dentro de você, se você se reconheceu em Noé, ou se há uma instrução de Deus que você ainda não obedeceu porque parece grande demais, escreve aqui nos comentários. Quero ler o que ficou com você. E se você quer continuar acompanhando essa série, ativa o sino ao lado. Não estou pedindo isso por causa do algoritmo. Estou pedindo porque o próximo episódio fala sobre uma promessa que Deus fez e que vale para você até hoje. E você precisa ouvir ela do começo ao fim.